Fala galera, sou a professora Diana Cecília, estou passando aqui hoje para mostrar para vocês a correção de um texto de uma aluna minha que fez a prova do concurso da PN Sergipe e tirou 60 de 60. Então vou mostrar para vocês como que ela fez, como que foi o procedimento e como nós conseguimos chegar até isso, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem a questão da introdução. Eu paguei essa partezinha aqui, porque tinha um número, talvez fosse um número que ficasse para identificação, então achei muito melhor fazer dessa forma, tá? Vou mostrar primeiro a a introdução. Mostrei dessa forma colocando, né, coisa da Selecom, para mostrar, no caso, a veracidade, tá, do documento. Lembrando que o vídeo está sendo exibido com a autorização dela, tá. Eu pedi previamente a permissão e ela me permitiu e mandou, o espelho da sua redação para mim. Então, é tudo em concordância, ok? Vamos lá. A Lei Maria da Penha, instituída pelo governo federal, estabelece a importância do combate à violência doméstica e familiar, além de elucidar a participação das autoridades policiais e do policiamento ostensivo para combater e reduzir a violência interpessoal. Ou seja, você já percebe que tem aqui uma parte do tema. Começou com uma lei, que a gente chama isso de repertório sociocultural, que é sempre o que eu peço para que eles comecem. Começa com repertório sociocultural, ou seja, uma prova, né? Pode ser uma lei, pode ser um filme, pode ser uma série. Só que eu sempre peço o seguinte, gente, comece com a lei, porque vocês que estão estudando para concurso hoje, vocês não têm mais o tempo que vocês tinham antigamente de estarem estudando, lendo com frequência. Então, a leitura de vocês hoje é muito mais específica. Por esse motivo, então eu sempre peço para que comece com o repertório do seu domínio, tá. Então por isso que ela começou aqui com a lei, Samara é espertíssima. Todavia, ou seja, ela vai contrapor, todavia, os casos de atos violentos no seio familiar ou pessoal se propagam cada vez mais, sendo fundamental a atuação do soldado combatente. Ó, palavra-chave do tema que eu sempre peço para eles. Gente, coloca as palavras-chave do tema, porque aí o avaliador e coloque logo na introdução, porque aí o avaliador, ele já vai saber que você começou a sua introdução com o abordagem de fato, do tema, através de diálogos comunitários e da atuação eficiente nas diligências de violência doméstica e interfamiliar. Sobre esse viés, é sólido o debate da temática, tá. Então aí você vê que tem o repertório sociocultural, tem uma contextualização, que ela já fez a contextualização logo com o tema, tá, trazendo essas palavras-chave. Veja que ela não usou, e é isso que eu sempre peço aos meninos, eu digo: "Vocês não precisam utilizar palavras que sejam fora do cotidiano de vocês, desde que vocês usem a formalidade da língua portuguesa. Vocês precisam usar palavras formais, né, nada de gírias, jargões, bordões, abreviações, nada disso. Agora, não adianta inventar palavras bonitas para colocar dentro do seu texto, se você não entender aquilo que você vai colocar. Então, eu sempre aconselho isso. E uma coisa que eu aconselho também é que vocês tentem fazer, os parágrafos sempre com 3 frases, pelo menos, né. Ela fez aqui com 2, que era uma característica dela desde o início, mas ela tinha essa facilidade, né, então aqui ficou tranquilo, porque ela já contextualizou, jogou a ideia dela aqui, e ficou bem tranquilo, mas ela já fez de uma forma mais simples, né. Repertório, da linha 1 até a linha 3, aqui, né, depois contextualizou, aqui ela começa a contextualização com o tema, e nos desenvolvimentos 1 e 2, ela vai defender a sua ideia. E veja que ela foi bem esperta. O que que acontece? As bancas, elas têm pedido, exigido muito a questão da coerência, e eu sempre digo: "Meninos, é o seguinte, dentro do texto de vocês, né, a banca pede intra e interparágrafos. Então, tanto fora quanto dentro do texto, para ligar os parágrafos e dentro do texto para ligar os tópicos, vocês precisam ter elementos coesivos". E aí ela foi esperta, ela já começou aqui, ainda na linha 3, com esse "todavia" aqui, ó, tá vendo? E óbvio, usado corretamente. "Professora, há algo que me peça de usar uma adversativa assim como ela?" Não, você pode usar adversativa, você pode usar qualquer conjunção, desde que você de fato, né, desde que você de fato saiba utilizar. E aqui
ela vem para, inicialmente, ver que ela já começa aqui, ó, com um conectivo, tá. Então ela já está garantindo a nota de coesão dela. Ela vem com nesse sentido, espertíssima. Ela vem aqui com desse modo. Veja que ela faz as frases, coloca o ponto, começa com o conectivo. Por quê? Porque isso vai enriquecer, né, a coesão dela, e é muito fácil de você fazer isso. Veja que ela também evita fazer frases muito longas, principalmente agora, nessa parte do desenvolvimento. E aqui, você vê que ela coloca um "com isso", quando ela vai finalizar, né. Então ela tem aqui 1, 2, 3 conectivos dentro do texto 1 para iniciar o seu texto, ou seja, evitando também as repetições de palavras, aí o que ela fez com esse garantir uma nota alta em coesão. Aí, inicialmente, a comunicação é a chave para a construção de diálogos comunitários. Opa! Ela fala da questão da comunicação. E aqui ela já vem com o repertório sociocultural. Veja que na introdução, ela traz aqui como tese, ou seja, aquilo que ela vai abordar no desenvolvimento tem que estar apontado na introdução. E aí, o que foi que ela fez na introdução? Ela já apontou o que ela queria falar. Ela falou aqui, ó, dos diálogos, né, comunitários, como um dos elementos, né, e da atuação eficiente nas diligências, certo? De violência doméstica e intrafamiliar. Ou seja, ela trouxe 2 argumentos a serem tratados. Veja, na introdução ela aponta a questão que ela vai desenvolver, ela só aponta. Ela não defende, ela não fala nada, ela só coloca aponta na introdução. No desenvolvimento, aí sim, o que que ela vai fazer? Vai defender o ponto de vista dela. É quando ela simplesmente chega no desenvolvimento e diz: "Olha, eu estou fazendo uma retomada". Quando ela fala da construção de diálogos comunitários, ela já está falando, teoricamente, da progressão textual, ela já está fazendo, na verdade, uma progressão textual. Ela está dizendo para o avaliador o seguinte: "Ó, estou começando aqui mostrando o que eu me comprometi a fazer na minha introdução". E isso daí vai enriquecer o texto dela, porque essa progressão textual vai evitar que ela cometa incoerências, ela vai ser mais difícil ela se perder, a leitura fica mais fluida. Então, para quem está lendo, é necessário ter uma fluidez da leitura. E isso é feito através da sua escolha de palavras, das retomadas da tese, do tema, e ela faz isso de uma forma muito clara. Então, inicialmente, a comunicação é a chave para a construção de diálogos comunitários. O sociólogo Jürgen Habermas, acho que é assim que pronuncia, preconiza na sua obra o ideal do diálogo comunicativo como medida inerente à resolução de problemas sociais. Veja, gente. Eu sempre brincava muito com isso, porque eles sempre me perguntavam: "Diana, mas e aí, eu posso pegar um repertório e usar para tudo?" Ou seja, repertório coringa? Veja, o repertório coringa só vai dizer ao avaliador que você tem um repertório ali, mas o repertório ele tem que ser legitimado, pertinente ao tema e uso produtivo. Então eu sempre aconselho que, se o tema está falando de segurança, escolha repertórios de segurança. E para sua tese, tá, escolha repertório específico para sua tese, que facilita a sua contextualização, vai evitar contradição e vai evitar essa improdutividade do repertório, ou seja, o repertório tem que estar relacionado ao meu ponto de vista, ao meu tema, que ele seja pertinente e para que ele seja produtivo. Então, quando ela faz isso, ela já faz aqui de uma maneira muito sábia. Poxa, ela está falando de diálogos comunitários, então eu tenho que falar também algo sobre essa questão do diálogo, ou seja, trouxe Habermas falando do diálogo comunicativo. E aí, depois disso, ela relacionou ao ponto de vista. Ela vai ter que me dizer o porquê que a tese dela, esse diálogo comunitário, se relaciona de fato ao tema. Aí ela diz que, ó, nesse sentido, a interação entre o soldado combatente e a comunidade mediante diálogos acerca da violência doméstica e familiar contribui para uma efetiva redução dos casos de violência. Ou seja, o que vai contribuir para essa redução é que esse soldado ele tem uma postura em que ele consiga dialogar com a sociedade. E ela traz desse modo, a atuação do policial militar deve priorizar a construção de laços com a comunidade, disseminando o conhecimento acerca da forma de violência interpessoal de maneira clara e transparente, ou seja, ela está dizendo: olhe,
quando a polícia ela está mais próxima à comunidade, tá, ela vai poder ensinar a essa comunidade, orientar essa comunidade, fazê-la conhecer, como ela colocou aqui, ó, fazê-la conhecer a respeito, né, acerca das formas de violência interpessoal, tá. Às vezes, e a gente sabe disso, às vezes a pessoa sofre violência, mas ela não consegue reconhecer que ali naquele momento ela está sofrendo uma violência. E aí, a polícia sendo mais próxima da comunidade, essa orientação, essa percepção, ela vai ser muito maior. Foi isso que ela disse aqui. Então veja, a redação não é feita por achismo. Ela não disse simplesmente que ela acha que há um diálogo da polícia e comunidade vai facilitar, esse processo, né, esse combate ao problema. Ela mostrou o porquê. Ela foi clara. Ela disse aqui o seguinte: "Olha, sabe por que que isso aí vai ajudar a disseminar? Porque eles vão conseguir orientar acerca das formas, ou seja, orientar a sociedade sobre o que é de fato a violência interpessoal. E vai ser feito de uma maneira clara e transparente, e por pessoas que entendem do assunto. Aí, com isso, observa-se a construção de um caminho de efetividade da situação de quem? Do soldado combatente. Perceba, inteligentíssima. E ela seguiu muito bem o nosso esquema. Ela voltou para aquilo, tá? Que ela estava falando do tema. Ela voltou para o tema e voltou também para a tese, né? Então, a partir desse diálogo, há um caminho de efetividade da atuação desses soldados. Então, perceba que em todo o texto também, ela tem, e é isso que eu sempre digo para eles, e a gente trabalhou muito isso na nossa isolada, a questão de retomar o tema e a tese. Gente, nunca deixem de retomar o tema e a tese, porque é isso que vai fazer, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade, aquelas pessoas que têm muita dificuldade de escrever, que têm problema de administrar o tempo, etc., elas precisam, né, um pouco disso, dessa mecanização nesse sentido da progressão. Mas por quê, Diana? Porque vai evitar que ela se perca. Se ela não falasse logo na primeira linha, ó, se ela não falasse logo na primeira linha de diálogos comunitários, talvez ela ficasse aqui falando apenas de algum tipo de violência específica, como alguns fizeram. Teve gente que falou única e exclusivamente da violência familiar ou da violência contra a mulher. Então, apegaram-se àquilo porque não interpretaram bem o tema, primeiro bom problema, não interpretaram bem o tema, e segundo porque começaram de um jeito e terminaram de outro, porque não retomaram o tema, não retomaram a tese. É extremamente necessário fazer essas retomadas. Isso facilita a produção do aluno, tá? E facilita também a leitura do avaliador, fica muito mais fácil para quem está lendo conseguir compreender o que você fala, porque na verdade a gente tem que entender que quando eu escrevo uma redação que eu estou sendo avaliada, eu escrevo para o outro ler. Então não existe aquilo de: "Ah, mas eu entendi". Não, o outro tem que entender. Então eu tenho que me fazer clara. É por isso que eu digo que para você se fazer claro, você não tem que trazer palavras extremamente difíceis que nem você entende, e você não tem, né, que trazer, frases longas demais, né, 2 linhas e meia de cada frase para ir construindo o seu parágrafo com 3, 4 frases de 2 linhas e meia, tá excelente, né. Então isso vai evitar muita coisa. Diana, por quê? Porque quanto maior a frase, maior sua possibilidade de repetição, maior a possibilidade de você se perder, porque na hora que você está fazendo a prova, você fica nervoso, você pode ter uma ansiedade. Então, assim, tem fatores externos que vão além daquilo que a gente pode controlar. Então, tudo isso deve ser visto no treino, na redação. E eu sempre falava para eles: vocês precisam treinar a redação à vera. Ou seja, como se você já estivesse no dia da prova. Graças a Deus escutaram, deu certo, né? Fecharam. 6 fecharam a prova da Selecom, daqui de Sergipe, mas eu peguei apenas a dela para a gente já começar a movimentar aqui o canal. E aqui nesse segundo momento, nós temos o segundo desenvolvimento, né. Quando ela fala lá na introdução, ó, ela fala aqui na introdução, vê que ela fala da atuação eficiente nas diligências de violência doméstica e intrafamiliar. Aí o que é que ela faz no segundo desenvolvimento? Retoma o segundo tópico, né, o segundo argumento, na verdade, da tese. Outro sim, o contexto, prática da violência,
Contexto prática da violência doméstica e familiar pressupõe uma abordagem célere e sensível dos agentes de polícia militar. Ou seja, ela retomou, né, aquela questão, perdão, ela retomou aquela questão, né, da violência doméstica e familiar. Colocou mais uma vez, ó, começou mais uma vez com conectivo, colocou entre os tópicos trazais outro conectivo, aqui, ó, colocou outro aqui. Cada vez que ela ia finalizar uma frase, ela começava a outra frase com um conectivo, né. E isso aqui fez com que a nota dela, em coesão, evitando também a repetição de palavras, fosse alta. Então, ó, e veja que ela seguiu o esquema da seguinte maneira, né. Como que ela seguiu o esquema? Eu sempre digo: "Olha, gente, tópico frasal com retomada da tese, que é o primeiro argumento ou o segundo argumento. Se você está no primeiro desenvolvimento, retoma o primeiro argumento. Se você está no segundo desenvolvimento, retoma o segundo argumento". Então, tópico frasal com retomada da tese, depois a segunda frase, coloca o repertório e depois você coloca o seu ponto de vista. Relaciona o seu ponto de vista àquele repertório, mas evita repertório coringa, tá? Porque vai facilitar a vida de vocês. A não ser que não tenha jeito, eh, que aí, se não lembrou de nenhum, só tem aquele, usa aquele. Mas, de preferência, a variação de repertório, vê que ela não repetiu, ela começou com Habermas, ela teve Habermas, ela teve, na introdução, ela citou a Lei Maria da Penha, depois ela citou Habermas e aqui ela cita a Constituição Federal. Então ela fez uma variação muito massa desse repertório e conseguiu contextualizar para torná-lo produtivo, né. E aqui ela coloca assim, ó: "Nesse âmbito, a Constituição Federal de 1988 elenca, tá, o princípio da dignidade da pessoa humana como base para a construção de um ambiente democrático. Isto posto, agora ela vai fazer o quê? Ela colocou o repertório. Agora o que que ela vai fazer? Ela vai contextualizar o repertório com o quê? Com ponto de vista, com sua opinião, porque precisa estar ali, já que é um texto dissertativo argumentativo. Isto posto, o soldado combatente deve atuar em consonância com o princípio mencionado, ou seja, consonância com a lei. Gente, quando ela colocou em consonância com o princípio mencionado, ela simplesmente carimbou o repertório dela. Ela disse: "Olha, se você tinha alguma dúvida, avaliador, se isso aqui era produtivo ou não, tá aqui a produtividade. Olha, eu estou dizendo que o soldado combatente, ele deve atuar baseado nessa lei, né, que é o princípio mencionado, que é o da dignidade da pessoa humana, ok?". E aí ela vem para cá e diz: "Olha, a partir de uma adução baseada na celeridade e na eficiência nos casos de violência interpessoal". Nesse contexto, em que pese todas as ocorrências mereçam celeridade, é notório que os casos de violência interpessoal há presunção de vulnerabilidade absoluta da vítima, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Por fim, o ante exposto, desculpa, é mister a atuação célere e eficiente do soldado. Veja, aqui ela foi clara quando ela disse: "Olha, ele vai agir", tá, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, tá, "ele vai agir de acordo com a lei", ok? Ele vai agir de acordo com a lei. Que lei é essa? Ou seja, a lei que está prevista na Constituição de 1988, tá? E o que é que por que tem que ser feita dessa forma, em que é que isso resulta, quais são as causas, quais são as consequências, e ela deixou disso: "Olha, na verdade, todas as ocorrências merecem essa celeridade, ou seja, merecem essa efetividade, merecem ser levadas a sério, merecem ser realmente solucionadas". Mas ela deixou claro, ela trouxe a ideia dela para aquilo que ela está defendendo no ponto de vista. Aí ela disse: "Olhe, é o seguinte, mas é notório que os casos de violência interpessoal há uma presunção de vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade absoluta da vítima. Ou seja, uma mulher, por exemplo, que está dentro de casa sofrendo violência doméstica, está absolutamente vulnerável. Ela pode estar ali em um caso de privação de liberdade, ela pode estar ali, provavelmente está em casos de ameaças,
Então isso torna essa pessoa vulnerável. E com essa vulnerabilidade, ela não tem como agir. Ela perde, né, a sua percepção e o seu poder de ação. Isso serve para uma criança que sofre violência doméstica. Isso serve para um idoso que sofre violência doméstica. Foi por isso que ela colocou de forma generalizada. Ela deixou claro a presunção de vulnerabilidade absoluta da vítima que sofre essa violência familiar, essa violência interpessoal, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Ainda trouxe o Tribunal Superior para confirmar. Ou seja, ela literalmente carimbou, certo? Ela carimbou aí a abordagem temática, a abordagem temática naquilo que ela, de fato, se propôs a fazer. E aqui nós vamos também para a conclusão, para finalizarmos. Vejam, existem duas formas de se fazer a conclusão. A conclusão, ela pode retomar a introdução apenas, né, de uma forma mais simples, ou você pode trazer uma solução para o problema. Mas eu sempre peço para os meus alunos que eles façam essa solução, tá? Eu sempre digo: "Meninos, façam essa solução", porque eu acho que dentro de uma leitura, você aponta um problema lá na introdução, você aponta uma questão, um efeito, uma causa, uma consequência de algum problema, de algum tema, desenvolve nos 2 desenvolvimentos, defende seu ponto de vista e depois você traz uma solução ou uma sugestão de melhoria para aquilo ali que precisa e deve, ser feito, né. Então eu peço para que eles sempre façam dessa forma, e assim ela fez, ela trouxe a solução. Novamente eu peço para que seja simples, né, não precisa ser aquela solução extremamente elaborada, igual a do Enem não, a não ser que a banca, o edital esteja dizendo. Eu uso sempre esse modelo com os meninos, mas eu vou modificando esses modelos de acordo com o edital e, claro, respeitando sempre o traço de escrita de cada aluno. Cada aluno tem uma forma de escrita diferente, cada aluno se encontra de uma forma diferente. Aqui no desenvolvimento, por exemplo, eu tenho alunos que preferem começar com o ponto de vista para depois, trazer como confirmação o repertório. "Professora, está errado?" De forma alguma. De forma alguma isso está errado, isso vai estar certo. Eu só não interfiro nessa questão do traço de escrita do aluno, porque eu acho que o aluno precisa encontrar esse seu viés de escrita, seu viés argumentativo, que é onde ele fica ali em uma zona mais confortável, para escrever, tá. E aqui a gente fez na conclusão seguinte, ela foi simples, né, e objetiva. Portanto, começou com o conectivo, evidencia-se a influência do policial militar no caso de violências domésticas. Eu sempre peço para que quando eles comecem assim, nessa primeira frase, eles dêem um jeito de retomar a tema de alguma forma ou pelo menos palavras-chave. Foi isso que ela fez, né. Trouxe a questão do policial militar, caso de violência. O governo do estado, que é o agente quem deve resolver o problema, em parceria com o comandante-geral da Polícia Militar, aqui a gente tem uma ação, deve priorizar a construção de programas sociais que envolvam a interação entre o soldado combatente e a comunidade. E aqui ela colocou o seguinte, eu sempre digo: "Gente, como que ele vai praticar essa ação? Qual é o meio? O que que ele vai utilizar para colocar essa ação em prática?" Aí ela trouxe, através da promoção de palestras em centros comunitários e escolas da rede pública, inteligentíssima, esperta, e ainda detalhou. Ela trouxe um detalhamento, que é uma informação a mais. Aí ela colocou aqui, ó, nas quais os soldados possam discutir acerca das formas de prevenção de violência interpessoal. Ela só não colocou aqui a finalidade, mas também não fez falta, porque isso aqui pode ser, essa última frase pode ser entendida, né, como uma finalidade, assim infere-se a possibilidade da redução dos casos em tela. Eu entendo isso também como uma finalidade, trazendo cinco elementos, mas ela só não trouxe aquela parte disso deve ser feito com o objetivo de, não foi dessa forma, ela apenas abriu uma frase de fechamento, colocou a finalidade na frase de fechamento, que está tudo certo também. Então veja que ela solucionou o problema. Ela disse que é que deve ser feito pelo soldado combatente para que a solução, para que isso seja de fato solucionado, para que haja uma melhoria, né, nesses casos de violência. Então ela fez o quê? Trouxe introdução,
a seguir exatamente o nosso modelo, a seguir colocou introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2, conclusão, né, 4 argumentos, trouxe repertórios socioculturais, né, ela já tinha uma base também então trouxe repertórios socioculturais, a escrita dela é uma escrita muito boa, o que quando eu corrigia os textos eu só tinha medo, às vezes eu dizia: "Olha, às vezes eu tenho medo de, por exemplo, o avaliador não entender sua letra", porque às vezes ela colocava a letra um pouco mais juntinha, né. Então a gente não dava, eu tinha medo de que isso acontecesse. Por exemplo, aqui, nesse através, o corte do T, então eu tinha medo de que ela pegasse um avaliador, né, que implicasse com isso. E aí ela começou no decorrer dos textos, começar a dar a ter mais atenção com isso, porque problemas de escrita mesmo ela não tinha, ela já chegou a mim sem problemas de escrita. O que a gente trabalhou, de fato, foi a estrutura do nosso texto, como isso ia desenvolvendo, tá. Então agora, por enquanto, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, qualquer coisa, clica aqui, comece a seguir, inscreva-se no canal, vai lá no Insta, olha nossos cursos e vamos lá.